Olá, sejam todos bem-vindos. Esse é o canal Filosofia Empírica. Eu sou Edilton Santos. Estamos aqui para mais um vídeo, para mais uma reflexão, onde nós iremos tratar hoje até já toquei no assunto aqui em algum momento, sobre o mito da caverna e a sociedade. O que o mito da caverna tem para nos ensinar hoje nessa sociedade que vivemos? É disso que nós queremos falar. Eu só queria pedir a vocês que deixassem seu like, se inscrevessem e ativassem o sininho. Faça as 3 ações e vocês estarão interagindo conosco aqui no canal Filosofia Empírica. Bom, mito da caverna e a sociedade em que vivemos. O mito da caverna é um dos capítulos clássicos da história da filosofia. Essa passagem faz parte do livro 7º de A República, onde Platão, um filósofo grego, que nasceu no século IV a.C., teoriza conhecimentos, linguagem e educação na constituição de um estado ideal. Então aí Platão já começava a se preocupar com a polis, com o estado, com a cidade. Ele queria ali que fosse construído um estado ideal, um estado que todos viessem se beneficiar com isso. Então é assim que ele pensava. Dramaticamente, a narrativa descreve vários prisioneiros que, desde o nascimento, estão acorrentados no interior de uma caverna e são levados a observar as sombras na parede, tão somente as sombras. Ali existia uma fogueira onde refletia a imagem de alguns objetos, de pessoas e de alguns animais, e aqueles acorrentados, aqueles homens prisioneiros, tinham ali como a única verdade, o único mundo dele. Era a bolha que eles viviam. Portanto, é assim. A metáfora narrada por Platão em A República, cheia de mitos, foi criada para compreendermos a realidade em que a humanidade se encontra. Ou seja, estamos sujeitos às sombras e vê-las como verdade. Estamos vivendo um momento que parece que estamos regredindo no conhecimento. Existe tanta influência da mídia, das redes sociais, a ciência, a comunicação de imediato, em tempo real, mas parece que nós estamos regredindo no conhecimento. E isso é perigoso, porque termina nos levando à barbárie novamente. Nós precisamos entender que só teremos realmente lugar na sociedade, no mundo, quando nós formos, no mínimo, conhecedores. No mínimo, buscarmos o conhecimento. Distinguir o que é errado e o que é certo. Na realidade, nossa verdade não é plena, mas pelo menos buscarmos conhecer. Lermos bons livros, atentarmos para noticiários sérios, para que nós possamos buscar conhecer a verdade que está acontecendo ao nosso redor. Portanto, outra coisa que nós precisamos ver é que em seu livro, ele relata um grupo de pessoas que vivem no fundo de uma caverna. Todos foram presos na infância, imobilizados por correntes no fundo de uma caverna. Assim como a sociedade atual, o povo dos subterrâneos tem sua existência dominada pela ignorância, se contentando com as sombras projetadas pelos objetos que são colocados sem que eles possam discernir o que é realmente verdade ou não. Então, eles têm aquilo ali e somente aquilo, e não tem como distinguir o que é certo e o que é errado, o que é verdade e o que não é. Com isso, Platão mostra como é difícil e doloroso chegarmos ao conhecimento. Se formos arrastados para longe das nossas cavernas, nós com certeza estaremos nos libertando dessa ignorância. A caverna da ignorância é o que faz com que nós venhamos viver nesse mundo e não queremos sair disso, nos acomodarmos àquilo que achamos que é verdade. E nós nos tornamos até grosseiros, violentos, quando alguém tenta tirar isso da sua cabeça. E assim aconteceu com aqueles homens. Quando um dos prisioneiros, de alguma maneira, se libertou e foi para fora, primeiramente ele viu o mundo, ficou espantado, a luz começou a ofuscar a sua vista, sua visão. Na realidade, a luz que estava ofuscando ele
ofuscando na realidade sua mente, era a luz da verdade. Ele começou a ver outras coisas, outro significado. E em determinado momento ele pensou em voltar para a caverna, mas teve medo de voltar e ser considerado como um louco, não ser aceito como verdade aquilo que ele viu lá fora. Então ele passou por essa dificuldade. Muitas vezes nós tememos até em falar alguma coisa porque as pessoas não vão aceitar como verdade, porque a verdade deles estão contidas na sua bolha muito pequena, no seu mundo limitado de visão. Portanto, é assim que nós temos que entender. A luz são as ideias verdadeiras e com o conhecimento verdadeiro virão e nos libertarão. Então, o conhecimento faz com que nós nos libertamos dessa caverna, saiamos dela e partamos para um mundo mais amplo, um mundo de maior possibilidades. É isso que nós devemos entender. Na música Admirável Chip Novo, de Pete, você encontra indícios de um mundo super regrado. Então aquela música, ela trata ali de que nós somos como robôs, e descobre-se, há um momento que se descobre que não, e que ela diz eu vivo, e é assim, de repente ela começa a entender que seus olhos não são olho, sua vida não é vida, e na realidade é dominada como uma máquina. Na realidade, a pessoa que é ignorante, ela vive como uma máquina, como um robô, fazendo o que os outros acham que deve ser feito. Então, basicamente, você pode ir onde quiser, pode dizer o que quiser, pensar o que quiser, comer o que quiser, vestir o que quiser. Mas no final, você vai arcar com as consequências, e as mesmas podem ser boas ou não, depende de como a sociedade reage às suas ações. Então, você é tido como, pregado aí como que você é um ser livre, mas a sociedade tenta limitar a sua liberdade. Eu lembro aqui do livro Show de Truman, o filme Show de Truman, onde aquele corretor, ele vivia naquela bolha e tudo corria naquele círculo, não podia fugir dali. Às vezes ele tentava sair e o diretor daquela trama fazia com que ele sofresse um acidente a ponto de ter perdido seu pai para continuar com ele naquela bolha. E esse filme narra de um reality show que acontecia simultaneamente para o mundo todo, 24 horas, e as pessoas se admiravam com aquilo ali. Na realidade, Truman estava preso numa bolha de ignorância, não podia conhecer além daquilo. Então é assim que nós vivemos hoje, nós vivemos num show de Truman. Nós vivemos num mundo onde nós não podemos fugir dessa realidade. E se fugirmos, nós somos levados a arcar com nossas consequências. O que a sociedade vai achar, o que elas vão entender de tudo isso. Então, devemos o quê? Sair da caverna da ignorância. Não deixe a sociedade ditar suas regras. Vá além, conheça, busque, porque aí você se libertará. A própria Bíblia nos ensina que devemos buscar o conhecimento. E em 2 Pedro, capítulo 3, verso 18, diz: crescer na graça e no conhecimento. Nós não podemos crescer só na graça, mas devemos crescer na graça e no conhecimento. E aí eu parto um pouco para a questão religiosa, onde muitos estão aí presos em dogmas, ensinamentos e mitos de líderes religiosos que tratam isso para que as pessoas tenham medo e seja dominada por aquela instituição, e as pessoas não buscam conhecer, não buscam entender melhor o contexto da coisa, estudar melhor a palavra de Deus para que possa aprender e se livrar dessa caverna. É isso que nós devemos fazer, nos livrarmos da caverna e assim estarmos prontos para vivermos a plenitude do conhecimento. Esse é o nosso desejo e a reflexão de hoje no canal Filosofia Empírica Edilton Santos.